Boa tarde. Hoje nós temos um convidado aqui especial no canal Aviação em Pauta. Queria dar as boas-vindas ao Roberto Caiafa, um repórter especializado em aviação, em material bélico, em Forças Armadas. E o Caiafa é um grande amigo nosso aqui do canal, está vindo hoje para a gente fazer esse trabalho, e para trazer um pouco mais de informação para a galera e para deixar a galera mais situada, do futuro que a gente tem do cenário para Forças Armadas aqui brasileiras, e em especial a Força Aérea. Boa tarde, Caiafa. Eu te darei agora um espaço para fazer as suas considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, um bom dia, um boa tarde, enfim, sejam bem-vindos aí a toda a audiência do canal. É um prazer estar aqui participando, falar com vocês. A Aviação em Pauta está aí no seu crescimento, buscando o espaço. É um trabalho muito bacana, uma satisfação falar com vocês. E vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre o que nós temos hoje em termos de aviação de caça na nossa Força Aérea, como a coisa está se desenrolando, ajudar a esclarecer alguns mitos e também acabar com algumas bobagens que ficam insistentemente circulando aí pela internet. Vira e volta, essas bobagens elas aparecem novamente. E uma das obrigações que nós jornalistas temos, aqueles que levam a sério a profissão, é justamente impedir que esse tipo de coisa se torne lugar comum, né, e a desinformação tome o lugar da informação. Então a gente está aqui principalmente para informar vocês. Se você está assistindo essa entrevista achando que você vai ouvir alguma coisa que você quer ouvir, porque a internet te disse ou coisa do gênero, sugiro você deixar de assistir essa entrevista agora. Mas se você quiser ficar bem informado, e se você quiser saber a realidade sobre os assuntos que serão tratados aqui, deleite-se. Você vai gostar muito do que você vai assistir a partir de agora. Obrigado, cara. Rafa, a gente sabe, e eu queria saber a sua opinião, que o Brasil, o que o Brasil pode esperar, da indústria, nessa introdução do GRIP, na Força Aérea Brasileira, no sistema de defesa aérea, quais são as perspectivas de modernização da FAB quanto à utilização do GRIP, e o que o GRIP vai trazer de desenvolvimento, de solidificação para o mercado aeronáutico brasileiro, para a própria Embraer, de conhecimento. Bom, vamos responder essa pergunta estilo Jack Stripador por partes. Então vamos cortar em partes aqui para a gente poder... ótima pergunta. Bom, o primeiro equívoco muito comum que as pessoas que não conhecem sistemas de armas cometem é que elas acham que com a compra do avião você está resolvendo todas as suas pendências tecnológicas e você está resolvendo todos os problemas de algo que você não investiu, que você não tinha durante décadas, e as pessoas acham que assim, escolheu o avião, todos esses problemas estão resolvidos. Não é assim que funciona. Quando você assina o contrato de aquisição de um sistema de armas como o Gripen, o nome já diz tudo, sistema de armas. O Gripen faz parte desse sistema de armas e é provavelmente a parte mais visível deste sistema, mas existem muitas outras coisas que também têm que ser adquiridas, construídas, instaladas, configuradas. As transferências tecnológicas têm que acontecer. Por quê? Vou fazer aqui uma analogia para vocês entenderem. Na década de 60 e na década de 70, quando ainda existia a União Soviética, era muito comum a gente ouvir falar da diplomacia dos MiGs. O que era a diplomacia dos MiGs? A União Soviética oferecia aviões de caça, normalmente MiG-21, a preços irrisórios, ou até doavam esses aviões, principalmente para ditaduras na África, países totalmente sem nenhuma credibilidade no cenário internacional, mas que tinham algum recurso natural ou alguma coisa que interessava para a União Soviética, e a União Soviética fornecia esses aviões para esses países. Normalmente esses aviões serviam para voos muito bonitos no dia da independência, e olhe lá. Por que isso? E por que isso também ajudou muito a criar uma fama do MiG ser um avião inferior?
Porque esses países, eles não recebiam um sistema de armas. Eles compravam ou recebiam como presente ou doação o avião. Esses países não possuíam uma rede de radares, eles não possuíam controladores de tráfego aéreo ou operadores de defesa aérea e antiaérea treinados, capacitados, eles não tinham cobertura radar, eles não tinham um sistema que é essencial, que é o Identification Friend or Foe, o IFF. Ou seja, não é só o avião. O primeiro equívoco que as pessoas leigas cometem com relação ao Gripen é que elas acham que o Gripen sozinho, somente o avião, do nariz até a cauda, vai resolver todos os problemas. Não. Quando nós compramos, quando a concorrência FX2 escolhe o Gripen, ela escolhe o avião Gripen e ela escolhe todos os sistemas e tecnologias que têm que ser integrados ao Gripen para que ele funcione na sua plenitude. E por que nós tivemos que fazer um programa tão amplo com uma série de outras compras dentro do programa Gripen? Porque simplesmente nós não tínhamos absolutamente nada disso aqui no Brasil. Tá? Você cita aqui a aquisição dos aviões para o primeiro grupo de caça que foi lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial. Foi colocado para os pilotos brasileiros escolherem entre o P-51 Mustang, o P-47 Thunderbolt e o P-38 Lightning. E os pilotos brasileiros escolheram o P-47 Thunderbolt simplesmente porque ele era o avião que aguentava receber mais danos em combate e conseguia voltar para a base, às vezes faltando até um pedaço de uma asa ou um pedaço da fuselagem. Inclusive, isso aconteceu com pilotos brasileiros na Segunda Guerra. Então, naquele momento, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Brasileira tinha o mais moderno caça aliado à disposição, né? E todas as tecnologias necessárias para operar o avião vieram junto com o avião, lembrando que foi uma aquisição de tempo de guerra. Bom, fim da Segunda Guerra Mundial, nós ainda continuamos insistindo na operação do P-47, que já era uma aeronave obsoleta assim que a guerra acabou, né? E usamos esses aviões até praticamente eles acabarem e ter uma série de acidentes, perdas de vidas humanas, etc. E aí adquirimos o Gloster Meteor, né? Trocamos com a Inglaterra por algodão, um programa muito importante para a FAB em termos de nos dar o primeiro caça-jato, mas é aquela compra que não veio com todas as outras tecnologias associadas. Então, para você ter uma ideia, para que esses Gloster Meteor saíssem do Rio de Janeiro na época e pudessem voar no Nordeste brasileiro para se apresentar lá para a população, e a população lá no Nordeste saber que existia essa aeronave de caça, tinha que ser levada toda uma infraestrutura lá para a região Nordeste que absolutamente não existia, de reabastecimento de combustível e outros itens necessários para a operação de uma aeronave a reação. Então nós éramos completamente nus, completamente despidos de tudo necessário para a operação de uma aeronave a jato. Culturalmente, ao longo das décadas, essa situação não mudou muito. A gente foi conseguir mudar um pouco isso quando, do início da instalação dos SINDACTAs, os Sistemas de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo Integrado, né, o Brasil criou um sistema dual, onde os mesmos radares são usados para controlar o tráfego aéreo, também são usados para defesa aérea e antiaérea, um sistema muito inteligente, em que você economiza uma quantidade muito grande de recursos, um sistema que sempre ficou na mão dos militares, né, e que tem funcionado muito bem, tanto que o espaço aéreo brasileiro é reconhecido internacionalmente pela qualidade do trabalho feito aqui, exceto pela questão dos balões, dos baloeiros, que são criminosos, cadeia para baloeiro, né? Mas o fato é que, quando a FAB lança a concorrência FX, e depois a concorrência FX1, e depois a concorrência FX2, a Força Aérea Brasileira deixou muito claro que ela não estaria comprando apenas um avião, ela estaria comprando um sistema de sistemas e que teria que vir uma série de tecnologias para tornar essa aeronave eficaz e dar um salto quântico em termos tecnológicos, em termos de capacidades para a Força Aérea Brasileira. Então, quando você compra o Gripen, você não está comprando só o Gripen, você está comprando o Gripen, você está comprando um sistema IFF, você está comprando um sistema de link digital de comunicações, que é o grande diferencial das Forças Armadas suecas desde a época da Guerra Fria, a capacidade que os suecos têm
de trocar informações entre unidades aéreas, terrestres e navais em tempo real, sem interferência inimiga e sem detecção dessas transmissões pelo inimigo. Né? Isso primeiro foi o Strio 60, depois o Strio 90 e agora o Strio atual, que cuida do Gripen nas suas diferentes versões, incluindo o Gripen F-39E, né? Antigamente chamado de Gripen NG. Então, quando se fala na introdução do Gripen na aviação de caça, ele é uma revolução, porque é a primeira aeronave de caça realmente moderna, estado da arte, que nós estamos adquirindo desde o P-47 Thunderbolt. Aí muita gente vai falar, mas e o Mirage? E o F-5? Foram aeronaves importantes na sua época, principalmente o F-5. Com o Mirage a gente aprendeu que o pós-venda dos franceses é um tanto complicado, sofremos muito com a Dassault, no tempo em que fomos clientes dos franceses. Foram aviões importantíssimos, trouxeram capacidade supersônica, trouxeram uma série de coisas, mas ainda não era um sistema de sistemas integrado, né? Era uma aeronave que se encaixava naquilo que existia. Né? Então, a Força Aérea Brasileira, durante muito tempo, ela operava na mesma filosofia da VVS, da aviação tática da União Soviética. Nós tínhamos as chamadas Ground Intercepted, Ground Controlled Interceptions, né? As interceptações controladas do solo. Então você decolava uma aeronave para poder averiguar uma ameaça, e essa aeronave era vetorada pelos radares de solo até a proximidade do alvo, e ali na proximidade do alvo a aeronave assumia a interceptação autonomamente usando seu radar de bordo, que naquela época não era muito preciso e não tinha um alcance muito grande. Então era necessário a vetoração de terra para levar esse avião, esse caça até próximo da ameaça. Bom, hoje esse sistema, obviamente, ele não entrega mais nada, ele não seria eficaz, né? Então, o Gripen, ele não entrega só uma baita aeronave de caça com um baita motorzão General Electric F-414, mais mísseis Iris-T, mísseis Meteor. Ele entrega também novas estações radares espalhadas por todo o território nacional. Nesse exato momento, a Omnicis, que é a subsidiária da Thales Group aqui no Brasil, está negociando com a Força Aérea. Nós vamos fazer o upgrade de todos os nossos radares secundários de controle de tráfego aéreo e defesa aérea, para que esses radares recebam o módulo do IFF, a Identification Friend or Foe, porque para todos os sistemas do Gripen funcionar na sua plenitude, nós temos que ter essas capacidades, não basta apenas o avião. Você tem que trocar todos os seus radares, você tem que atualizar os seus radares, caso não troque, você tem que atualizar. Você tem que montar toda uma estrutura com antenas de retransmissão, de detecção, centrais, de comando e controle, regionais, nacionais, etc. E nessas centrais você vai interligar o que os radares mostram e detectam, o que o IFF recebe de resposta automatizada, o que o sistema de Link BR2 está trafegando de dados no ar. Você tem que manter toda uma capacidade de conectividade ar-ar, ar-solo, ar-mar. Você tem que ter condições de trocar informações em tempo real entre aeronaves que estão no ar, entre aeronaves que estão no ar com aeronaves que ainda estão no solo, aguardando para começar a sua missão. Enfim, são uma série de capacidades que essas capacidades elas não vêm somente com o avião. Por isso que o contrato do Gripen envolve bilhões de dólares. E as pessoas fazem aquelas continhas ridículas de padaria, de regrinha de 3. Cada Gripen custa tanto. Não. Não é isso, meu filho. Entenda de uma vez por todas. No custo total do programa Gripen, não está só o avião. Está o avião, a transferência tecnológica, o IFF, o sistema de link digital de comunicações, os armamentos, o treinamento, a reconstrução e readequação da base aérea de Anápolis para ser uma base padrão Gripen. Os suecos não aceitam nada menos do que isso. Isso está em contrato. Isso entra nas despesas do Gripen também. Então, o Gripen ele é uma revolução em todos os sentidos, porque ele muda completamente a forma da Força Aérea Brasileira combater, muda completamente a forma da Força Aérea Brasileira controlar o nosso espaço aéreo e muda completamente a forma da Força Aérea Brasileira obter, processar e distribuir informação estratégica, informação vital.
O Gripen ele trabalha associado com outras plataformas aéreas, ele trabalha associado com radares em solo, ele trabalha associado com os radares aerotransportados das aeronaves do Esquadrão Guardião, que acabaram de passar por uma modernização extensiva justamente para se adequarem às tecnologias necessárias para a operação do Gripen. Então percebam, senhoras e senhores, que não é apenas um ator o avião, são vários atores que têm que trabalhar juntos, integrados, para que o Gripen possa obter o melhor das suas capacidades operacionais. Isso custa dinheiro, isso toma tempo, e isso tem que ser feito em nível nacional, que no caso do Brasil, considerando a sua dimensão territorial, é um trabalho continental. Isso explica por que o custo do programa é de tantos bilhões de dólares, isso explica por que o programa já vem se desenrolando há tanto tempo, e óbvio, esse tempo que nós estamos trabalhando esse programa, ele está tão dilatado porque sucessivos cortes orçamentários, sucessivas contingenciações de recursos, né, no jogo político no Brasil, infelizmente, sempre foi considerado mais fácil cortar recursos dos ministérios militares e do Ministério da Defesa, porque senso comum no Brasil, militar não pode se manifestar, militar não tem direito à opinião, então o que você mandar ele fazer, ele tem que entubar e vai ter que fazer. Parece que os últimos acontecimentos, inclusive, comprovam essa linha de pensamento, né, a questão de entubar. Mas, focando especificamente no avião, e respondendo a sua pergunta, né, o Brasil pode esperar, com a introdução do Gripen, uma modernidade que nós nunca tivemos, a volta ao estado da arte, como nós tínhamos na época do P-47 Thunderbolt, e que nós perdemos isso depois, né? E, finalmente, nós vamos ter uma força aérea cujo sistema de armas está totalmente integrado, alinhado com o que existe de melhor da tecnologia. É um programa monstruoso, é um programa gigantesco, é um programa digno do tamanho do problema que é você defender o espaço aéreo de um país como o Brasil, gigantesco, né, um país de dimensões continentais. E, bom, vamos lá. A segunda pergunta aqui, né, quais seriam os avanços tecnológicos para a indústria aeronáutica brasileira e para a Embraer? Olha, você passa a trabalhar com aeroestruturas sofisticadas capazes de desenvolver velocidades supersônicas. Esse é o primeiro grande gol, o primeiro golaço assim, da questão de trabalhar com Gripen. A Embraer adquire capacitação para trabalhar aeroestruturas supersônicas. Isso é fundamental em qualquer ambição futura da Embraer nessa seara. Você tem também a transferência tecnológica de capacitação de todas essas necessidades que eu acabei de falar aqui para trás. Tudo isso tem que haver uma capacitação industrial, uma capacitação tecnológica. Gente tem que ser treinada para fazer isso, mão de obra tem que ser contratada, tem que ser preparada. Uma série de especialidades são necessárias, são pessoas com um alto grau de instrução, são empregos altamente especializados, é um conhecimento importantíssimo que tem que ficar aqui no Brasil. Então, desde que o programa Gripen começou, centenas de pessoas já fizeram treinamento on-the-job training na Suécia, centenas de brasileiros moraram na Suécia nos últimos anos, participando dos treinamentos, dos programas de capacitação. Tudo isso faz parte do contrato do Gripen. Por exemplo, vou te dar uma ideia, o atual comandante da base aérea de Anápolis, meu grande amigo Coronel Leite. Coronel Leite morou durante anos na Suécia, em Linköping, onde é a fábrica da Saab, com a esposa dele, com o filho dele, todo mundo lá, vivendo na Suécia. Para quê? Para ele poder gerenciar o programa Gripen, né? Acompanhar todo o desenvolvimento do programa com a indústria sueca, com a Saab no caso, e isso mostra o grau de compromisso, o grau de seriedade do programa e principalmente o grau de comprometimento e de seriedade do parceiro sueco, da Saab, com o Brasil. Eu vou até fazer um parêntese aqui, né? A gente tem visto aí, na questão da Colômbia, que teve uma reviravolta, ia ser Rafale, não é mais Rafale, mudaram de ideia no último minuto, aquela coisa toda. Nós vimos uma campanha, uma massiva campanha de desacreditação, de difamação do Gripen na Colômbia e na América Latina. Foi feito um trabalho para se desacreditar o Gripen e dessa forma exaltar as qualidades de outros concorrentes.
entre eles o Rafale. Muita gente acredita nisso piamente, cai nessas pegadinhas assim de primeira. Então a gente tem visto aí as histerias, né? Então nós temos a histeria IRST, nós temos a histeria, o radar do Gripen não funciona, nós temos a histeria, os sistemas de armas não estão conseguindo a integração. Tem uma série de falácias que são estúpidas, eu não tenho papas na língua, são estúpidas, mas de uma estupidez que beira o assombroso, né? A Saab é uma empresa transparente, a Saab é uma empresa totalmente exitosa em todos os programas nos quais ela já participou, com clientes em diversos países, nos 5 continentes pelo mundo. É uma empresa que sabe o que está fazendo, é uma empresa que cumpre os contratos que assina, né? Se você verificar o histórico da Saab, enquanto fornecedora da área de defesa, ela tem um histórico de terminar tudo aquilo que ela começa, né? E de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente. Ela não vende sonho. Eu acho mais importante aqui, deixar bem claro isso, né? Uma empresa que não vende sonho, ela vende uma coisa que pode ser feita. Então, existem muitos ganhos, né? No ponto de vista da FAB, do ponto de vista da aviação de caça, é uma revolução. Do ponto de vista da indústria brasileira, também é uma revolução, por uma série de competências e capacidades que a Embraer passa a adquirir. Existem outras empresas, além da Embraer, que também têm o seu quinhão na transferência tecnológica do programa, né? A gente pode falar aqui da AKR, a gente pode falar da Opto, a gente pode falar da ATEC, a gente pode... Enfim, existe um guarda-chuva de empresas de alta tecnologia da área de defesa que estão todas amalgamadas, reunidas em torno do programa do Gripen e de todos os outros subprogramas agregados ao Gripen. E sem a execução de todos esses programas, todos eles ocorrem em paralelo ao programa do Gripen, e eles estão transversalmente, linearmente integrados entre si. Portanto, se você tem um atraso no link BR2, esse atraso no BR2 vai se refletir no atraso de outra coisa, que vai atrasar outra coisa, que vai atrasar outra coisa. E o pessoal leigo não entende isso, não sabe quão difícil é você manter prazos em um ambiente desse, de alta tecnologia, onde você tem que empregar recursos vultosos e constantemente esses recursos lhes são tirados, ou lhes são atrasados, ou são contingenciados, e você tem que reprogramar tudo de novo, refazer todas essas transversalidades, linearidades, realocar toda uma agenda. Isso é um trabalho hercúleo, isso é um trabalho extremamente difícil, extremamente técnico. E a cada nova dificuldade colocada pela equipe política brasileira, pelos nossos políticos, como se nós já não tivéssemos problemas demais no país por causa dos políticos, né? Você ainda tem mais esse problema, que é o constante atraso dos programas militares pela completa falta de conhecimento, compreensão e de responsabilidade da nossa classe política com o trato da questão dos nossos programas militares, né? E você tem aqui no teu roteiro aqui, né, a pergunta 3, como você acha que o Brasil vai se posicionar no cenário mundial? No cenário mundial. Visto o retrocesso, né, que a gente está sofrendo agora político, né, com mudança de estratégia, com mudança de cabeças dentro do governo, né? A gente saiu de um governo que muitos não gostavam, né? Mas um governo de muito técnico, né? E voltamos para um governo meio que fundo de quintal, né? Assim, um pessoal que não tem muito, assim, ainda não mostrou que veio, vamos dizer assim. Também está pouco, são uma semana só que eles estão no poder, no governo, é pouco ainda para mostrar, mas o que está mostrando também, assim, em questão militar, não está sendo satisfatório, até devido a toda essa convulsão social que está no país, enfim, que eu não quero muito entrar nesse mérito. Né? Mas, não assim, vamos entrar nisso porque... o que eu acho, né, assim, eu sou formado em manutenção de aeronaves, eu sou mecânico, né, e sou bacharel em ciências aeronáuticas, e quando eu estava na faculdade, eu fui na LAAD, em 2000 se eu não me engano, foi 2008, 2009, o Gripen estava ainda no projeto FX, naquela concorrência entre o Dassault Rafale, o Gripen,
e eu tive o prazer de sentar no mocap do Gripen, né, e conheci o oficial, né, da Força Aérea Sueca, que veio me explicar como é que era o mocap, como é que funcionava a aeronave, os sistemas e tal. E aí pude ali pilotar o mocap, né, que eles deixaram à exposição para o público. E eu comecei a conversar com ele em inglês e perguntei ele se ele sabia falar português, e a gente começou a conversar em português, para ver a seriedade do país é tão grande, o comprometimento da Suécia. É um país que eu admiro, hoje eu admiro muito a Suécia, e mandaram ele para Portugal, ele morou 3 anos lá para aprender a falar português, sem contrato nenhum ainda, com nenhum país de língua portuguesa, mas só pela expectativa de vender para o Brasil, Senegal e um outro país, até o próprio Portugal, que falava a língua portuguesa enfim, para poder desenvolver os sistemas. Ele era engenheiro, além de ser piloto. Assim, foi bem interessante ter o contato com ele. Então, assim, eu desenvolvi também o meu TCC foi Políticas Públicas para a Aviação Civil, no final do meu curso. Eu acho que muita coisa ainda tem que ser feita na questão de educação, de preparação do nosso povo, para ocupar esses cargos, esses trabalhos, né? Porque fica muito limitado àquela galera que vem do âmbito militar ainda, que vem da aviação militar, que se aposenta na FAB, aí vai fazer outros cursos e envereda pela indústria, né? Quando a gente pode ter também aquele garoto que começa lá na escola técnica, enfim, e ter uma mudança na qualidade do ensino. Eu acho que isso está faltando muito no Brasil ainda. Eu acho que do Brasil olhar, das autoridades olharem com mais seriedade, né, e investir mais, né, nas políticas públicas, na educação, em geral, não só para a aviação, mas em geral, para que a gente consiga dar um salto de qualidade aí na qualidade da nossa vida cotidiana aí do país. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o que a gente pode esperar desse momento complicado que a gente está vivendo, né? Nessa questão da guerra, que se a gente tem o risco de chegar a uma guerra mundial, devido a essas questões todas da França, algumas declarações que houveram aí na semana, falando em questão de vir defender o atual governo, o Macron oferecendo, o Chile também oferecendo ajuda, né, e anulação das Forças Armadas brasileiras, por isso, né, e essa questão da guerra da China e dos Estados Unidos, em que a China agora quer colocar uma base permanente na Argentina. Estão caminhando para isso, para colocar uma base permanente na Argentina. Qual é a tua opinião? O que você acha que isso pode gerar para o continente? Qual o risco que o Brasil hoje está correndo, né, de se ver aí no futuro envolvido aí num conflito aí sem precedentes aí, inclusive por a gente ter uma coisa que ninguém tem, que é a Amazônia. A Amazônia nacional, a nossa parte aqui, né, a parte brasileira, é rica em minério, em tantas coisas, e fica uma falácia, uma maquiagem de que querem defender a natureza, querem preservar, e a gente sabe muito bem que não é isso, que é uma certa estratégia aí política, uma falácia aí para poder ter acesso a essas riquezas, do ouro, diamante. Eu tive o prazer de estar na Amazônia quando eu fui militar um tempo. Lá tinha o igarapé, que a gente metia a mão no igarapé, tirava areia debaixo do rio, e você sentia que tinha misturado pó de ouro no meio daquela areia que você tirava do igarapé, né? Então, país nenhum do mundo tem isso, né? Exceto os países que detêm assim, dentro do seu território parte da Amazônia, e a gente sabe que tem muito descaminho, acontece muita coisa no apagar das luzes que a gente, às vezes, aqui na cidade, não toma nem conhecimento. O que você acha que pode ocorrer num futuro não muito distante aí, da gente se ver envolvido aí nessa questão? E na questão também do desabastecimento alimentar, essas coisas. O que você acha? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu entendo a preocupação externada na pergunta, mas a gente tem que lançar um olhar para aquilo que o Brasil tem.
Tá? Se nós compararmos o Brasil hoje com os outros países da América do Sul, que são hotspots, que são pontos de problema hoje, fica muito claro que as instituições aqui no Brasil elas são muito mais sólidas. Porque mesmo com todo este tumulto, com toda esta bagunça, com todo esse cenário caótico que a gente está vivendo aqui dentro do país, ainda se consegue andar para frente. Ou o país não desintegra, como a gente está vendo, por exemplo, a desintegração do Peru, como a gente está vendo aí uma série de problemas em alguns outros países da América do Sul. Eu nem me sinto muita vontade para ficar emitindo opinião sobre os nossos vizinhos, até porque eu sou correspondente no Brasil de Infodefensa há 11 anos, e meus colegas correspondentes de todos os países da América do Sul, de Infodefensa, nós temos um canal no WhatsApp exclusivo dos correspondentes, conversamos todos os dias, trocamos informações sobre a situação de cada um dos países. Eu não me sinto muito confortável para ficar tecendo loas ou emitindo vaticínios a respeito da situação dos outros países aqui da América do Sul, mesmo porque a gente já tem muito problema aqui dentro para ficar preocupando com os problemas de fora. Devemos nos preocupar com esses problemas de fora quando eles tiverem alguma relação com o Brasil. Fora isso, cada país é soberano para cuidar dos seus problemas internos da maneira que ele entender que é melhor para ele. Nós não temos que interferir na soberania de nenhum país, assim como ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de interferir na soberania brasileira. Nós somos soberanos para tomarmos as decisões que nós entendemos que nós temos que tomar. Né? Então, é importante você manter sempre esse pêndulo, essa relação de equilíbrio. Olhe para sua casa ao invés de reclamar do telhado do vizinho. Essa é a primeira linha que eu procuro seguir. Dentro dessa linha, tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar. Essa história de base chinesa na Argentina, isso é uma conversa para boi dormir, que já dura anos. Já tem uns 6 ou 7 anos que a gente escuta esse papo de base chinesa na Argentina, e até hoje ela não se materializou. 7 anos para colocar uma base na Argentina. O que existe de verdade? Existe uma antena de retransmissão do Beidou, que é o GPS chinês, instalada dentro da área de uma universidade, no campus de uma universidade argentina, numa cidadezinha, um ponto austral lá do território argentino, nem sei dizer para vocês exatamente o lugar. O que existe é isso, todo esse papo de base chinesa na Argentina, isso é uma conversa furada, fiada, para fazer gado, boi dormir no pasto. Isso serve para uma série de narrativas alarmistas, totalmente infundado. Infelizmente, eu sou obrigado a falar com essa franqueza. Esse é o famoso idiots talk shit. Né? É aquela conversa de merda para idiota, com o perdão da expressão. Nessa mesma linha do idiots talk shit, a gente tem também essa história de que vão invadir a Amazônia. Olha, todo mundo que fica nessa viagem de a Amazônia vai ser invadida, porque o Macron... Primeiro que o Macron, ele não representa o povo francês, ele é presidente da França. Ele é o dignatário da nação francesa, mas ele não representa as ideias dos militares franceses, ele não representa as ideias do povo francês. E quando ele vem com esses papos de Amazônia, ele está falando, eu já cansei de explicar isso, ele está falando para um público interno, lá na França, que é eleitor dele, que é Partido Verde, ativista de Greenpeace, esse pessoal desmiolado, que não deve ter preocupação mais importante na vida, tipo pagar conta, essas coisas, e que gosta de curtir ser o famoso ecologicamente correto, ou ecochato, como a gente costuma dizer, né? Tem muito ecochato por aí. Então, esse pessoal fica vendendo essa ideia, né? E as pessoas compram fragorosamente, baciadas e baciadas dessas ideias. Vai invadir a Amazônia com o quê? Para tomar o quê? Aonde? Só de tropa para você ocupar o território, você vai precisar de pegar a França e trazer ela e colocar ela aqui dentro, para conseguir ocupar uma parte mínima do território. Na verdade, não é necessário você disparar nenhum tiro para você ter uma presença forte na Amazônia. Se você for para a Amazônia hoje
E se nós lembrarmos as inúmeras apreensões que aconteceram durante o último governo, que acabou agora no dia 31 de dezembro, foram apreendidos milhares de toneladas de minerais, foram apreendidos milhares e milhares e milhares e milhares de toras de madeira que iriam para a Europa ilegalmente. Foram apreendidos milhares de toneladas de diversos itens extraídos do nosso subsolo e extraídos da nossa biodiversidade, a chamada biopirataria, sem nossa autorização, por pessoas que estão ilegalmente dentro do nosso território, cooptando, coagindo os nossos indígenas. Infelizmente, nossos indígenas são extremamente fáceis de serem convencidos aí para a criminalidade, sem nenhum prejuízo. Não estou aqui generalizando, nem querendo julgar a nossa população indígena, mas é um fato de que abrir uma mala de dinheiro, os caras não têm o menor problema de cometer os crimes que cometem, mesmo porque tem essa história de que índio é inimputável. Então você já vê aonde que isso vai dar, né? É uma combinação de coisas em termos de Brasil, é muito perigoso. Então, essa coisa de que vai invadir a Amazônia, isso aí para mim é aquela conversa para monetizar canal. É o famoso clickbait. Porque se alguém quisesse fazer isso, já teria tentado. E todo mundo sabe que isso é um suicídio. É mais ou menos igual o Wehrmacht invadindo a União Soviética no verão de 1941, para depois descobrir, quando chegou às portas de Moscou, vamos todo mundo morrer agora. E foi exatamente o que aconteceu. O 6º Exército, General von Paulus, que o diga. Então, assim, essa coisa de China com base na Argentina, você está acreditando em conversa fiada. Essa coisa de vão invadir a Amazônia, você está acreditando em conversa fiada. Ninguém precisa de invadir a Amazônia para poder obter vantagem financeira lá. Já está acontecendo. Quando as nossas instituições vão para cima e começam a prender e levar para a justiça e tudo mais, curiosamente o governo que está fazendo isso chega a um final totalmente atribulado, com diversos atores estrangeiros interessados na sua queda. Será por quê? Né? Então, outra coisa também que eu vejo na pergunta aqui, que o pessoal viaja muito nisso, enfraquecimento dos Estados Unidos. Não confundam presidente dos Estados Unidos gagá, fraco, com enfraquecimento dos Estados Unidos. A América nunca dorme. A águia americana nunca deixa de sobrevoar o seu território procurando pela sua presa. Os Estados Unidos nunca estiveram tão fortes militarmente como agora. É ridículo e é até uma coisa absolutamente assombrosa as pessoas acreditarem que os Estados Unidos estão fracos porque o presidente deles é um senhor gagá que comete uma gafe atrás da outra. Uma coisa é o país, é igual ao caso do Macron. Uma coisa é o país, a nação, Estados Unidos da América. Outra coisa é quem está presidente. São duas entidades completamente desassociadas uma da outra. Então, acreditar nessa coisa de fraqueza dos Estados Unidos, ou que a China, nesse momento, ela está quietinha no canto dela e não está nem se metendo na guerra na Ucrânia e nem outras coisas, porque ela tem um problema de Covid-19 dentro das suas fronteiras, que ela está colocando em quarentena milhões, veja bem, não é 1.000, 5.000, 10.000, é milhões de pessoas em cada campo de internação. Autoestradas foram transformadas em campos de internação gigantescos. Ontem eu publiquei no meu Twitter fotos de satélite da construção desses campos. Vocês não fazem ideia do tamanho colossal que cada um desses campos tem, com capacidade para receber até 100.000 pessoas, 150.000 pessoas, tá? Estão sendo construídos num ritmo assim frenético. Então, a China, nesse exato momento, ela está muito mais preocupada com a questão interna, que é muito grave, né? E que a gente espera que eles consigam conter isso dentro das fronteiras deles, para que a gente não tenha outra pandemia se espalhando pelo mundo novamente a partir da China, né? Bate na madeira aí para ver se a gente não tem que passar por tudo isso de novo. Então eu diria que hoje o problema da China é esse, né? E óbvio, a China vai ganhar o espaço que a Rússia perder com essa questão na Ucrânia. Eu acho que já ficou muito claro o tamanho do erro que o Vladimir Putin cometeu ao subestimar os países ocidentais, ao subestimar a Europa. Entrou numa guerra que está consumindo recursos valiosos e está consumindo vidas humanas num ritmo frenético,
Os russos estão sendo humilhados e tomando um pau atrás do outro, militarmente falando, e isso pouco me importa o que Rousseff, fanboy da Rússia, esse povo que acha que o Vladimir Putin é lindo e maravilhoso, pouco me importa qual é a reação que eles vão ter ao ouvir isso. O fato inconteste é que os ucranianos estão dando um cacete na poderosa Rússia. O problema é que enquanto os russos têm milhares e milhares e milhares de buchas de carne para enviar para frente de batalha para morrer, os ucranianos não têm muito mais população para poder continuar mantendo esse ritmo de guerra. Por isso que a gente tem nesse exato momento uma pressão enorme para que os principais sistemas de armas ocidentais, como o Leopard 2, o Challenger 2 britânicos e outros veículos de combate, sejam entregues para a Ucrânia para que a Ucrânia possa pôr um fim o mais rapidamente possível nessa invasão. Isso tem um lado bom, que pode ser que a guerra acabe ainda nesse ano, e tem um lado perigoso, que pode haver uma escalada, e uma escalada por parte dos russos pode significar o emprego de armas nucleares táticas. Vladimir Putin é idiota, é louco e é mau de espírito a ponto de tomar uma atitude como essa? Eu acredito que sim. As últimas investidas russas com ataque sistemático à estrutura de eletricidade, à infraestrutura da Ucrânia, deixando a população no inverno sem energia, sem aquecimento, sem água e com uma série de outras dificuldades, mostra muito bem que não é uma guerra com objetivos militares. É uma guerra com objetivos étnicos, além dos objetivos militares e dos objetivos econômicos. E toda vez que a gente tem uma guerra levada sobre esse prisma, sobre essa óptica, infelizmente, o principal alvo é a população civil. Então, a população da Ucrânia, em termos de número, ela vai se ressentir durante algumas décadas. Vai haver uma diminuição gritante na quantidade de homens em idade em torno de 15 até 30 anos, né? Vai haver uma diminuição significativa dessa faixa etária na população ucraniana, principalmente de homens, né? Mas não se enganem, as mulheres também estão indo para a guerra lá. Então, eu acho que esse cenário todo, a única coisa que o Brasil tem que fazer é ganhar dinheiro. Nós fabricamos sistemas de armas que podem ser interessantes para a Ucrânia e temos que vender. Espero que este governo tenha esse entendimento, porque o governo que acabou agora de dia 31 de dezembro, eu mostrei isso no meu canal com documentos oficiais. Nós tivemos a oportunidade de vender Guarani para a Ucrânia, nós tivemos a oportunidade de vender Astros para a Ucrânia, nós tivemos a oportunidade de vender Super Tucano para a Ucrânia, e o governo que acabou de sair agora dia 31 de dezembro proibiu essas vendas para agradar o seu Vladimir Putin, em troca de uma, talvez um dia, promessa de ajudar na questão do reator nuclear para o nosso programa nuclear do submarino de propulsão nuclear da Marinha. É óbvio que os russos não vão transferir nada para a gente. Russos não são confiáveis. Entendam isso de uma vez por todas. Eles não são confiáveis. Eles estão metidos até o pescoço em uma guerra que pode significar a queda de um ditador que manda naquele país nos últimos 25 anos. É uma luta fratricida, praticamente. É primo esfaqueando primo. Nós não temos que tomar partido nem de um lado nem do outro, mas nós tivemos a oportunidade de gerar mais empregos no Brasil, nós tivemos a oportunidade de melhorar o nosso produto interno bruto, tivemos uma oportunidade maravilhosa de registrarmos números sensacionais do nosso produto interno bruto, das nossas transações internacionais, da nossa balança comercial, e por uma questão absolutamente menor, o presidente, que estava até o dia 31 de dezembro, e que se vangloriava de ser ex-militar, ex-paraquedista, ex-isso, ex-aqui mesmo, porque não existe ex-paraquedista. Parará, né? Foi um cara que praticamente não fez nada pelo reequipamento das Forças Armadas. Os programas que nós temos, que estão acontecendo, em sua grande maioria, são programas que já é a continuidade de programas que foram decididos em administrações passadas. Talvez a única aquisição significativa que aconteceu nos 4 anos do governo Bolsonaro foi a compra do Centauro 2 para o Exército Brasileiro. Compra essa que quase não começa, porque antes mesmo do governo do PT assumir, né, ainda no mês de dezembro, veio aquela tentativa estúpida,
com uma ação popular na justiça absolutamente ridícula, com um texto que eu teria vergonha de ter escrito aquilo, se eu tivesse escrito aquilo, né? Uma mixórdia, como eu me referia no meu site, um papel nauseabundo, né? Que foi uma tentativa do governo que aí está, um ator desse governo que aí está, que anda meio sumido, né, nesses últimos dias, chamada Gleisi Hoffmann, desapareceu, sumiu do noticiário. Ninguém fala, cadê Gleisi Hoffmann? Né? Ela teve essa infeliz ideia de tentar melar a compra do Centauro 2, né, e tomou de volta a resposta mais adequada. Minha senhora ou mulher, quando você quiser fazer esse tipo de baixaria com alguém, pelo menos estude o que você vai tentar avacalhar para você saber o que você está falando. Ela não sabia nem o que ela estava falando. Através lá do cara que entrou com a ação, que é cupincha dela, é o cara que faz o serviço sujo, né? Para o partido que essa senhora é afiliada. Então, assim, o primeiro sinal emitido pelo atual governo, que já está aí há 11 dias no poder, antes mesmo deste governo se tornar governo, foi péssimo. Porque esse governo, antes mesmo de começar as suas atividades oficiais como governo, já estava tentando melar uma concorrência do Exército Brasileiro, que o Exército trabalha para ter esse veículo há pelo menos 15 anos, entendeu? E tudo isso para quê? Para gerar atrito, o atrito pelo atrito, a irritação pela irritação, a picuinha pelo simples prazer da picuinha. Né? Lógico, o Exército arrebentou com essa liminar, isso não tinha dúvida que isso ia acontecer, né? A compra se confirmou, o Centauro é do Exército Brasileiro, mas essa é uma pequena amostra das dificuldades que a gente deve enfrentar pelos próximos 4 anos, toda vez que houver uma tentativa de se politizar ou se judicializar através de instrumentos políticos, coisas que são da defesa do Brasil, coisas que são inerentes ao Exército, coisas que são inerentes à Marinha, coisas que são inerentes à Força Aérea. Então, eu acho que não tem essa de enfraquecimento dos Estados Unidos, muito pelo contrário, eles estão ganhando rios de dinheiro com a guerra na Ucrânia, a indústria bélica deles está com o pé embaixo, estão produzindo, estão fornecendo, o F-35 é um campeão de vendas, todo mundo comprando o F-35, então acho que essa coisa de que enfraquecimento dos Estados Unidos, isso é uma panaceia, entendo isso normalmente, quem fala isso são os fanboys da mãe Rússia, né? Eles, quando eles não têm nada para falar a respeito da Rússia, porque o filme dela está queimado, vamos falar mal dos Estados Unidos, né? Para alguns funcionam, para outras pessoas isso não funciona, mesmo porque não tem necessidade nenhuma de ficar nessa briguinha de torcida. O que a gente tem que pensar é sobre o Brasil. É por isso que no meu canal, raramente vocês veem análises sobre guerra na Ucrânia. Eu faço só quando é alguma coisa realmente assim. Hoje a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque já tem gente demais preocupada com isso. Já tem gente demais fazendo análise sobre isso. E eu quero falar sobre a defesa do Brasil. Exército, Marinha, Força Aérea, Base Industrial de Defesa, pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, entendeu? Tripla hélice, a integração entre faculdade, Forças Armadas, a indústria, né? Empregos de qualidade, a molecada toda nova aí que está saindo da faculdade poder ir trabalhar em coisas que vão dar orgulho para eles, coisas que eles vão saber que eles estão ajudando o país deles a ser mais forte, a ser mais respeitado, a estar melhor situado no cenário internacional. Então, assim, eu vejo que o Brasil, em termos de cenário mundial, que a gente já entra aqui na próxima pergunta, né? Sobre a questão do possível cenário mundial que a aviação militar brasileira enfrenta. Eu acho que se o programa Gripen for levado com a seriedade necessária e continuar com as entregas e principalmente tiver um segundo lote de aeronaves, a gente vai estar muito bem nesse cenário mundial, porque pela primeira vez desde a época dos P-47 Thunderbolt, a gente vai ter um caça que vai estar inserido dentro de um sistema de sistemas com uma série de tecnologias e a gente vai ter uma defesa aérea realmente eficaz e uma capacidade combativa, inclusive expedicionária, para fora do Brasil, usando os KC-30 quando convertidos para MRTT, que vai nos permitir, inclusive, ir até o inimigo, dar um golpe no inimigo e voltarmos para casa. Então, se o camarada achar que ele pode mexer com o Brasil porque ele está longe, sugiro você rever esse conceito. Não existe distância. A partir do momento
que a gente tem o KC-30, MRTT e tem o Gripen, nós podemos fazer os interesses do Brasil serem respeitados em qualquer lugar do mundo. E essa capacidade de deslocamento global, para mim, é um dos grandes matches, é uma das grandes entregas, né? E nessa projeção de força, né, acho que a tendência é que a Marinha futuramente tenha um porta-avião, né, para operar respeitável, né, não um porta-helicóptero adaptado, e com isso ela consiga, né, ter um esquadrão aí para projetar força, né, assim como os Estados Unidos têm hoje, né, e outros países aí dominam essa tecnologia. Eu acredito que o Brasil também tenha essa projeção de força. Eu me permita discordar totalmente de você e vou te explicar por quê. Eu acho que falar em porta-aviões para a Marinha no Brasil, no momento em que o casco do São Paulo está parado a 11 milhas, 13 milhas do Porto de Suape, lá em Pernambuco, e que a MSK, a Marítima, a empresa que está tentando transportar o porta-aviões para a Turquia, ela simplesmente hoje ela ofereceu uma carta-denúncia dizendo que se em 12 horas não resolver a questão dela poder consertar o casco do navio e levar o navio embora, ela vai simplesmente largar o navio lá, o navio volta a ser da Marinha do Brasil, volta a ser do Brasil. Eu não sou palhaço, estou gastando não sei quantas toneladas de combustível por dia, a tripulação do rebocador precisa voltar para casa, precisa ser rendida, não sei o quê. A gente já mandou carta para a ONU, a gente já entrou na justiça aqui no Brasil, a gente já avisou a Marinha, já avisou o governo que saiu, falando com o governo que entrou, todo mundo fingindo, fazendo ouvido de mercador. Nós não temos condição de continuar com essa coisa de ficar 5 meses rebocando um casco de um navio fantasma para lá e para cá. Quer dizer, olha como que a gente é. A gente não consegue dar um destino final num casco, o que sobrou de um porta-aviões que, quando foi comprado, já sabíamos que estava comprando uma coisa com problema. O próprio francês avisou, tem que fazer uma manutenção. A gente não fez, dando o que deu. Então, assim, falar em um novo porta-aviões para a Marinha do Brasil hoje, para mim, é conto da carochinha. É acreditar em bobagem. Não existe a menor possibilidade da Marinha do Brasil dar início ao programa de construção de um porta-aviões para a Marinha do Brasil nos próximos 20 anos. Não tem. Da onde você vai tirar dinheiro para isso? Quem vai ser o seu parceiro de risco? Qual país que já tem essa tecnologia no mundo vai querer trabalhar junto com a gente, sabendo como é que as coisas aqui, a falta de previsibilidade orçamentária, você começa a construção de um navio complexo como esse, de repente para no meio da construção, porque veio alguém e deu tesourada no recurso. Então, essa coisa de falar que no PAEMB tem uma previsão de um porta-aviões... Gente, vamos parar de viajar nisso. A realidade é que a Marinha mantém um esquadrão de aeronaves de asa fixa baseado lá em São Pedro da Aldeia para não perder essa importantíssima capacidade que ela voltou a possuir no início dos anos 2000 com os A4. Não é nenhuma novidade, várias marinhas pelo mundo operam esquadrões de aeronaves de combate baseadas em terra. A própria Kriegsmarine, no auge da Guerra Fria, tinha vários esquadrões de Tornados baseados na Alemanha, em terra, e que eram equipados com mísseis antinavio Cormoran. A missão deles, meter míssil Cormoran nos navios da então esquadra da União Soviética que se aproximassem de qualquer oceano próximo do território alemão. Então, uma força aeronaval de combate baseada em terra não é demérito para a Marinha nenhuma, porque várias marinhas do mundo fazem isso. A Marinha do Brasil faz isso hoje. É isso que ela vai continuar fazendo. Não se iludam com essa história de porta-aviões catobar para a Marinha do Brasil. Nos próximos 20 anos isso não vai acontecer. Não estou sendo mãe de Ná, não estou adivinhando o futuro, estou falando isso simplesmente lançando o olhar em tudo que nós temos. Você precisa primeiro concluir o ProSub. Você precisa primeiro engrenar a questão do nosso submarino de propulsão nuclear, que está naquela fase crucial do Labigênio, laboratório do reator em terra, que é o mesmo reator que vai dentro do submarino, só que em terra, para ser testado. Esse reator já tinha que estar ativado. A ativação desse reator está atrasada há 6 anos. 6 anos. Então, falar em porta-aviões para a Marinha do Brasil nesse momento é conversa para boi dormir, do boi olhar e falar assim, de novo? Ah, vou dormir. E pega no sono. Isso é
delírio, wishful things, coisas que a gente deseja e que você sabe que não vai acontecer, não tem dinheiro para isso, não tem espaço para isso. E me permita uma outra correção, o Atlântico não é um porta-helicópteros adaptado. O Atlântico é um porta-helicópteros. Ele não opera nada diferente disso. Ele vai começar a operar agora drones, que é um universo bem diferente de aeronave de asa fixa. Você pode ter drone de asa rotativa, você pode ter drone de pouso, decolagem vertical e voo convencional, você pode ter drone do tipo aquele igual como parece um amendoim voador, eu esqueci a categoria que ele se enquadra, enfim, existem várias possibilidades, existem vários tipos de coisas que você pode colocar para operar no Atlântico. A Marinha do Brasil é especialista em asas rotativas, ela se tornou uma grande operadora de helicópteros justamente por conta dessa briga com a Força Aérea e da proibição de asa fixa, que ela reverteu isso no início dos anos 2000. Eu sei que é chato ficar cortando sonhos da galera, não tem esse negócio de porta-aviões, não tem dinheiro para isso pelos próximos 20 anos, é uma empreitada que o país inteiro tem que estar abraçado com a ideia para isso se efetivar, e no momento a gente não está abraçado com nada. A verdade é essa. A verdade é que hoje metade do país odeia a outra metade. Parabéns aos políticos que criaram isso, né? Então, hoje, falar em porta-aviões para a Marinha do Brasil, com todos os desafios, com todas as pressões que o orçamento da Marinha vem sofrendo, a gente precisa das fragatas Tamandaré, a gente precisa dos navios patrulhas de 500 toneladas, a nossa frota de superfície está completamente depauperada. De que adianta um porta-aviões se você não tem escoltas para escoltá-lo? De que adianta um porta-aviões se você não tem pelo menos um submarino que vai ficar o tempo todo fazendo a proteção dele, ali acompanhando o grupo-tarefa debaixo d'água? De que adianta você bater no peito e falar, eu tenho porta-aviões que não opera, que não navega, que não lança aeronave, que não recolhe aeronave para ficar de enfeite, igual São Paulo ficou na Nacional de Marinha durante mais de 10 anos? Não vamos passar por isso de novo. Não vamos cometer esse erro novamente, por favor. Qualquer um que defenda porta-aviões para a Marinha do Brasil nesse momento, ele está vendendo um peixe que ele não tem como entregar. E esse peixe fede. Esse peixe fede. O cadáver do São Paulo está perdido aí no nosso litoral, sem uma decisão, há 5 meses. Eu vou encerrar isso aqui só como um dado para você. O São Paulo, enquanto estava operando na Marinha do Brasil, ele conseguiu 210 dias de mar. O casco do que sobrou do São Paulo sendo rebocado já tem 160 dias de mar. Mais 50 dias e o casco do São Paulo rebocado para lá e para cá vai ter a mesma quantidade de dias de mar que o São Paulo teve enquanto operou na Marinha do Brasil durante 15 anos. Ou seja, o navio que não navegava, um navio que ficava no porto. As más línguas diziam até que o São Paulo já pagava IPTU para a Prefeitura do Rio. Que o endereço era fixo, o endereço conhecido, não, você vai pagar IPTU. Então, me permita discordar de você frontalmente. Esse negócio de porta-aviões para a Marinha do Brasil é ilusão. Ilusão. E, assim, a sexta pergunta que eu te fiz é o que você vê de mais moderno no mundo atual da aviação militar? O que você está vendo do cenário industrial que está sendo desenvolvido? Eu andei olhando o avião de treinamento está sendo desenvolvido pela Boeing e pela Saab, uma parceria que eles estão fazendo, e andei olhando uns outros projetos. Tem um projeto da AKR também, que a AKR está participando, turco, né, que eu esqueci o nome do avião agora. E o que você está vendo aí de mais moderno aí, que a gente tem aí por aí, que a gente pode vislumbrar? Esses projetos que você citou não são o que tem de mais moderno hoje no cenário atual da aviação militar. São projetos interessantes, são projetos periféricos, com uma expressividade mínima, né? E no caso do programa turco, o interessante é que toda a parte cerebral, toda a parte de inteligência no desenvolvimento, são empresas brasileiras que estão sendo contratadas
pelas empresas turcas para realizar esse desenvolvimento. A AKR é uma delas. Eu fiz uma entrevista com o CEO da AKR, onde ele dá essas informações. Vocês podem acessar a entrevista com o presidente da AKR lá no meu canal. 28 minutos de uma entrevista interessantíssima. Mas o que existe de moderno hoje na aviação mundial é o que ainda não está voando, que é o NGAD, como a gente fala, que é o caça de sexta geração, que está sendo desenvolvido pelos americanos, usando inteligência artificial e usando novas técnicas construtivas revolucionárias. Então, hoje, você constrói uma nova aeronave de caça dentro de um ambiente virtual, falando com a inteligência artificial e dialogando com a inteligência artificial. Você vai construindo cada peça, cada novo setor da aeronave dentro de um mundo virtual. O que acontece? Quando fica pronto, você não ficar testando. Você simplesmente... do caça de sexta, que é o novo caça de sexta geração europeu, né, que inclusive tem uma disputa. O FCAS vai ser francês, o FCAS vai ser, no caso da liderança do programa, vai ser britânico. Não é a primeira vez que a gente vê franceses e britânicos brigarem por causa de um programa europeu. Brigas como essas no passado resultaram no Rafale para a França e no Eurofighter para os outros 3 países participantes. Parece que, parecia, né, tudo leva a me indicar que ia acontecer isso novamente, mas parece que agora o diálogo está sendo retomado e as empresas devem todas trabalhar juntas em prol do FCAS. O Japão também se junta ao FCAS. Isso é uma coisa interessantíssima, já que os japoneses viram que eles não tinham orçamento e não tinham recursos para tocar um caça de sexta geração ou de quinta geração sozinhos, né, reinventar a roda. Para quê? Se a gente pode se associar com outros países que são nossos aliados e as indústrias de todos os países trabalhando juntas, a gente vai chegar em algum lugar bem mais rápido, né? Então você tem na Europa o FCAS, nos Estados Unidos o NGAD, o caça de sexta geração. Na Rússia, se a Rússia não quebrar por causa da Ucrânia, você tem o Checkmate. É uma aposta interessante para o futuro da indústria aeroespacial russa em termos de aeronave de combate. Você tem a Coreia do Sul com o KF-21 Boramae, que é um caça escalável. Ele começa como uma aeronave de baixa probabilidade de interceptação, e à medida que ele for evoluindo, ele se torna totalmente um caça stealth de quinta geração, já preparado para receber os upgrades necessários para ir para uma aeronave de sexta geração. Eu acredito sinceramente que hoje, quando a gente pensar em o que a gente vai ter depois do Gripen, um excelente parceiro seria a Coreia do Sul. Mas isso aí eu estou dando uma de mandinar, isso é coisa para daqui a 30 anos. Né? Temos outros problemas bem mais urgentes para resolver do que tentar fazer uma adivinhação futurística assim. Então, o que a gente percebe é assim, em termos de pesquisa e desenvolvimento, temos essas aeronaves que estão embrionárias no forno, e temos aeronaves consagradas no mercado que já estão aí há 30 anos, não são novidades, mas é o que tem hoje, que é o próprio F-35, que já tem aí quase 40 anos contando com o desenvolvimento, o Rafale, que já tem mais de 30 anos, né, desde quando entrou em serviço, mais a fase de desenvolvimento, aquela coisa toda. Então você tem hoje um mercado que está disputando vendas entre Rafale, F-35, com o F-35 dominando, e você tem a aeronave que, neste momento, aparentemente, é a grande injustiçada, a grande perdedora, que é o Gripen. Mas eu só queria lembrar os críticos do Gripen que o Rafale passou durante 10 anos escutando que ele era um avião que não vendia. Que os franceses tinham uma jaca na mão, que não vendia. E de 3, 4 anos para cá, o Rafale começou a vender igual água. Egípcios compraram, indianos compraram, programas de parceria com vários outros países. Chegou ao ponto dos franceses tirarem aeronaves que iam ser entregues para a Armée Delar para poder entregar para cliente estrangeiro, para acelerar entregas. E óbvio,
esse avião é entregue para o cliente estrangeiro, o avião que vai ser fabricado depois para a Armée de l'Air já vai ser muito mais moderno, porque já vai receber todas as novas tecnologias que surgiram deste fato até ele ser entregue. Então, para os franceses isso é interessante, você mantém a indústria trabalhando, você está atendendo o teu cliente, e você pode pegar os teus slots de produção e usar esses slots de produção que você reservou para si para atender um cliente, desde que esse cliente vale a pena e o dinheiro esteja entrando, obviamente. Então, das aeronaves já consagradas, que estão com grande valor no mercado hoje, o campeão disparado, o F-35. Em segundo lugar das preferências, o Rafale, né? O Gripen correndo por fora, precisando ter esse momento, né, de começar a vender, igual o Rafale teve o seu, igual outras aeronaves tiveram no passado, o F-16 também vendeu muito. Hoje não vende mais igual vendia em décadas anteriores, mas é um avião que vendeu muito. Então, espaço existe. A questão é dos alinhamentos dos planetas, né? Uma hora está alinhado para um, outra hora está alinhado para outro. Tem uma série de fatores que influem nisso, mas a gente vai precisar de outra live só para poder falar desses fatores. Então, eu vejo o mercado hoje dessa forma. Você tem desenvolvimento de caças de sexta geração na Europa, nos Estados Unidos. Você tem um caça de quinta geração que pode ou não vir a se tornar realidade na Rússia, que é o Checkmate. Na verdade, eu diria que os russos estão muito mais preocupados hoje em colocar o Su-57 Fellow em serviço. Ele está sendo entregue a conta-gotas, né? A gente teve aí agora 4 exemplares entregues para a Força Aérea Russa. Eles devem estar aí com mais ou menos uns 20 aviões hoje voando. Uma quantidade muito, muito pequena ainda, né? Então, o Su-57 ainda pode ser considerado um prototipão, uma bancada de testes voadora, mas é um avião que está lá. E as tecnologias desenvolvidas para ele, e outras tecnologias que os russos estejam investindo, elas vão ser todas agregadas no futuro Checkmate. A questão é, a Rússia vai ter dinheiro, ela vai ter capacidade de investir numa nova aeronave de combate, depois de ter a sua economia totalmente solapada pela besteira que eles estão fazendo na Ucrânia? Vai precisar do seu Vladimir Putin cair do poder para surgir uma nova aeronave de combate russa? Porque os russos não produzem nada novo desde a década de 90. Os aviões que existem hoje são upgrades de projetos da época da Guerra Fria. Então, o que a gente tem hoje de Sukhoi é tudo variante do Su-27. O que a gente tem hoje voando MiG é modernização de MiG-29. MiG-31, mesma coisa. Modernização do MiG-25. Não tem avião novo. Os russos não lançaram nada novo. O Checkmate seria esse primeiro novo lançamento desde da fragmentação da União Soviética e da queda do Muro de Berlim. Se a gente está voltando lá no início da década de 90, 35 anos atrás praticamente. Então, eu entendo esse entusiasmo dos fanboys da Rússia com o Checkmate, mas fiquem muito certinhos de uma coisa, meu querido. Enquanto não resolver essa besteira que os russos estão fazendo na Ucrânia, o Checkmate não sai do papel, porque ou você tem dinheiro para uma coisa, ou você tem dinheiro para outra. As duas coisas ao mesmo tempo, eu não creio que os russos tenham bala na agulha para fazer. Então, é mais ou menos como eu vejo o cenário hoje. Esses 3 aviões dividem as atenções, F-35, Rafale e o Gripen. O Gripen de uma maneira bem menos protagonista, mas ele vai ter um papel muito importante no Brasil e um papel muito importante na Suécia, lembrando que a Suécia faz fronteira terrestre com a Rússia, então é sempre um ótimo teste para o Gripen, porque lá dormiu, o cachimbo caiu da boca, deu ruim, não tem espaço para erro, né? Então acho que a melhor propaganda do Gripen é justamente a situação que a Suécia tem de ser fronteira com a Rússia. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver, né? Os americanos sabem para onde eles têm que ir, os europeus também sabem para onde eles têm que ir. Novas tecnologias como nuvens de combate, sistemas de navegação que não precisam de satélites para poder fornecer navegação precisa, os chamados Loyal Wingmans, né? As aeronaves não tripuladas de apoio que podem atacar como enxames ou podem ser controladas a partir de uma aeronave tripulada, as chamadas aeronaves motherships,
Então agora os projetos são para se adaptar a aeronaves de carga, para serem capazes de lançarem mísseis de cruzeiro, para serem capazes de lançar Loyal Wingmans. Isso é um futuro também, por exemplo, para o KC-390. Eu e o Felipe Salles já fizemos uma live no canal, onde nós contamos todas as histórias dos projetos de motherships que haviam na época da Guerra Fria, e estão voltando a isso agora porque a tecnologia hoje torna isso possível, né? O fato é que a guerra vai ser cada vez mais não tripulada, vai se usar cada vez mais inteligência artificial, e a presença física de pilotos de caça em cockpits vai diminuir cada vez mais. Esses pilotos de caça vão ser cada vez mais super seres humanos, hiper bem treinados, serão poucos, e vão voar máquinas que custam milhões de dólares do dinheiro do contribuinte, né? E basicamente as principais nações vão arriscar cada vez menos a vida dos seus guerreiros, investindo pesadamente em inteligência artificial e em sistemas aéreos não tripulados. Esse é o futuro que se apresenta, está sendo construído nesse exato momento, e nós já temos que começar a pensar nisso, porque o nosso Gripen ele vai estar obsoleto ali por volta de 2040, 2045 no máximo. A gente já vai ter que estar pensando no que a gente vai colocar no lugar dele. Nós não podemos cometer o mesmo erro de esperar o avião ficar velho, para depois que ficar velho a gente ver o que faz. Esse tem sido o padrão aqui, errado, mas tem sido o padrão aqui no Brasil, e acho que está na hora da gente quebrar com isso. E o programa do Gripen tem sido muito bom, justamente para quebrar com todos esses paradigmas, né, esses desvios de conduta que nós já praticamos no passado e que foram tão ruins para a gente. E olha o que nós conseguimos construir mesmo com o nosso amadorismo, né? Temos um sistema de defesa aérea e controle de tráfego aéreo que é considerado um dos melhores do mundo, um sistema dual. Temos uma capacidade... Sim, temos uma capacidade... Eu não digo melhor, porque eles têm capacidade de detecção que a gente nem sabe como é que aquilo funciona. Eles têm tecnologias que o resto do mundo nem sabe que existe. Mas eu digo que para a necessidade... Eu entrevistei o Brigadeiro Bertolino, que foi o elemento que foi credenciado para concorrer a uma vaga no ACI, e o Brigadeiro Bertolino, ele trabalhou no CGNA, trabalhou nessa questão de defesa aérea, de controle de tráfego, e ele fala sobre isso, né, que eles, devido a gente ter o controle de tráfego aéreo centralizado, não sendo separado, o civil e o militar separado, seria mais difícil acontecer o 11 de setembro aqui ou lá nos Estados Unidos, se eles tivessem um controle de tráfego aéreo similar ao nosso, seria mais difícil, porque o tempo de resposta seria mais rápido, mais efetivo, sendo tudo integrado, para eles darem uma resposta e não ter o sabor de... Concordo plenamente com você com relação a isso. Só que o evento que você está citando aconteceu há mais de 20 anos atrás. Sim. E muita coisa já mudou, tanto no Brasil, quanto em outros lugares do mundo com relação a isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o nosso sistema de defesa aéreo, ele é muito bom para as necessidades que nós temos. Comparar o que nós construímos aqui com o que outros países fizeram, na maioria das vezes é injusto. Por quê? Porque a gente não tem o recurso financeiro que esses países têm. Então a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser engenhoso, a gente tem que ser inventivo, a gente tem que procurar mitigar fraquezas e a gente tem que procurar reforçar fortalezas. Acho que o nosso sistema de controle do espaço aéreo e defesa aérea conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante, mas eu tomo muito cuidado com essas coisas ufanistas de o melhor do mundo, porque existem países aí que estão trabalhando em tecnologias que a gente nem sabe o que é. A gente não compreende exatamente que diabo é isso que eles estão fazendo. Então, tem gente que está na nossa frente, com certeza.
E eles estão na frente porque eles são mais inteligentes? Talvez, mas não é só questão da inteligência, é questão da grana, da seriedade na aplicação de recurso. Quando os americanos dizem que eles defendem a América, acredite, eles defendem a América. Não é uma retórica, não é papo de dia, de pátio cheio de gente em forma, com um cara falando um monte de coisa ali num textinho e todo mundo em forma pensando, pô, esse cara vai falar muito, podia acabar esse negócio logo. Não. Lá, quando o cara pega o microfone e fala assim, se precisar, a gente entra lá no Kremlin para bater um papo com esse cara aí, meu irmão, eles entram lá no Kremlin e vão bater o papo com o cara. Sim. Porque eles são foda, isso e aquilo? Não. Porque eles defendem os interesses deles, como ninguém. E se eles precisarem de mandar 100 mil, 200 mil, 300 mil jovens para a morte para defender esses interesses, eles mandam. E sabe o que é mais interessante? A molecada vai feliz para o moedor de carne. Olha a quantidade de fuzileiro naval americano que pediu baixa para enfrentar os russos na Ucrânia de graça. Né? Já são quase 5 mil americanos lutando na Ucrânia contra os russos. Pelo simples prazer de poder matar russo. Eu sei porque eu tenho um que é meu amigo pessoal que me manda repórter lá pelo menos 2 vezes por semana. Então, assim... outra mentalidade. Né? Mas, de um modo geral, pessoal, eu acho que dessa entrevista a gente pode tirar algumas coisas. A primeira delas é que o Brasil está trabalhando para ter um sistema de defesa aérea crível, realmente funcional, que vai mesmo nos dar uma capacidade de defender nosso espaço aéreo. Para essa capacidade atingir sua plenitude, nós vamos precisar de mais aviões. 40 aviões não dá. A gente precisa, no mínimo, de um segundo lote de mais 40 aviões, e 80 aviões ainda é pouco. Mas, lembrando que um Gripen completamente operacional, com todas as capacidades, ele equivale a quase 10 F-5 ou mais. Então, se nós estivéssemos falando em termos de aeronaves de terceira geração, seria a mesma coisa que a gente tem uma frota de quase 400 aeronaves de combate. Muita gente não entende isso. O Gripen, ele vale por vários aviões de gerações anteriores. Justamente pela conectividade, pela tecnologia envolvida, pelo gerenciamento de informação e pela consciência situacional superior que ele entrega para o piloto, e faz isso tendo como interface um painel Wide Area Display desenvolvido aqui no Brasil pela Aerosystems, pela molecada. Eu conheço a molecada que trabalhou no MAID. Estive lá na Aerosystems em Porto Alegre algumas vezes. É um orgulho, um dos muitos orgulhos que a gente tem na nossa indústria de defesa, esse desenvolvimento, que também foi adotado pela Suécia. Então, o que nós já provamos, para encerrar, nós já provamos que se tiver investimento, se tiver o dinheiro, e se tiver as pessoas, deixar as pessoas que sabem fazer isso trabalhar, sem judicializar, sem política no meio, sem narrativa, sem mimimi, se deixar o militar fazer o trabalho dele, a missão constitucional dele, ele cumpre. E cumpre com eficiência, cumpre com um critério de empenho de recursos extremamente draconiano, extremamente transparente. A qualquer momento que você quiser saber como está o empenho desses recursos, está tudo lá disponível para você verificar. Eu sei porque eu faço isso constantemente. Então, é chegada a hora da sociedade brasileira parar para pensar o seguinte: o que nós queremos da defesa do Brasil? Porque acho que a resposta para achar que militar serve para algum tipo de desvario lunático já ficou claro para alguns milhões de pessoas que Forças Armadas não são um objeto de uso particular de covardes que não têm coragem de fazer o que querem e querem delegar o trabalho sujo para que as Forças Armadas o façam. Forças Armadas não existem para isso. Forças Armadas existem para fazer a defesa do país contra inimigos externos e internos. Só que o problema do interno, nós já fizemos isso no passado, e olha a quantidade de feridas abertas na sociedade brasileira que existem até hoje por conta disso. Então, vamos voltar para o que é o interessante, que é a defesa do Brasil dos perigos externos, e eles são muitos. E eles estão aí na nossa cara. São frotas pesqueiras ilegais roubando a nossa comida nos nossos mares. São
diversos tipos de ONGs, organizações não governamentais, enfiadas pela nossa Amazônia, roubando a nossa biodiversidade, roubando os nossos recursos minerais na cara dura, com a chancela de um monte de gente em Brasília que quer ficar bonitinha na foto, falando que apoia as ONGs que estão salvando a Amazônia, não sei o quê. Quer dizer, eu queria entender por que a gente precisa de ONG, né, na Amazônia, tem umas 4.000 lá, e por que não tem ONG no Nordeste? Por que não tem ONG no Nordeste para acabar com a seca? Mas tem 4.000, 5.000, 6.000 ONGs na Amazônia. Né? Por quê? Porque é lá que está o recurso natural, é lá que tem ouro, é lá que tem diamante, é lá que tem petróleo, é lá que tem isso, é lá que tem aquilo, é lá que tem, entendeu? Uma série de coisas. Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa hoje, se a gente tiver que repelir alguma invasão da Amazônia hoje, a invasão da Amazônia que a gente tem que repelir é a invasão das ONGs. O que você está fazendo aqui? Ah, eu sou da ONG tal. E você é da onde? Ah, eu sou da França. Então você pega as suas coisas e volta para a França. Você está expulso. Vaza. Ah, não sei o que. Eu sou da China. Pega as suas coisas e volta para a China. Vaza. Exatamente. É essa invasão que a gente tem que combater. A invasão das ONGs. Acabar que é muito com a ingerência, acabar com a ingerência sobre a ação das Forças Armadas, até no sentido de preservação real, né? Não dessa falácia aí que a gente tem aí dentro do país. Né? Caiafa, muito obrigado. Tá? A gente precisa encerrar porque já deu mais de 1 hora de live. Tá? E eu te agradeço. Está de portas abertas o canal. Toda vez que você precisar, que você quiser fazer algum trabalho junto aí com a gente, as portas estão abertas. É só bater um fio, trocar uma ideia que a gente faz essa conjunção aí para a gente fazer o trabalho junto, né, aqui no canal. E é isso. Estamos de portas abertas. Muito obrigado. E o que você precisar da gente também, se precisar de um apoio para alguma coisa, é só bater um fio que a gente abre o canal, tá bom? Te agradeço muito aí pela live aí, foi muito produtivo, muito bom ter conversado contigo, e isso é bacana. Boa sorte lá, boa viagem lá no trabalho, Deus te guarde, te traga de volta paz, tá bom? Que a gente continue esse trabalho aí, tá bom? Muito obrigado, Caiafa. Olha, eu só posso agradecer o convite e mando aí um bravo Zulu para toda a audiência do canal Aviação em Pauta. E nos visitem no nosso canal do YouTube, youtube.com/caiafamaster, vídeos diários. Também temos o site do canal, né, caiafamaster.com.br. Sou correspondente no Brasil de Infodefensa há 11 anos, então se vocês quiserem ver as notícias sobre defesa de todo mundo, não só aqui da América do Sul, mas do mundo inteiro também, vocês podem acessar infodefensa.com, né? E no menu no topo lá do site vocês têm as opções, né? Mundo, América Latina, Europa, Ásia, enfim, você tem uma visão global do que está acontecendo na editoria de defesa, lembrando que Infodefensa é um dos pouquíssimos veículos de defesa que tem correspondentes em todos os países da América Latina, sem exceção. Portanto, o que nós falamos não é a internet que me diz, nem o vizinho, do tio, do primo, do avô, da avó, do amigo, do chegado de não sei quem, não sei aonde, que contou para não sei quem, que eu fiquei sabendo, nem a papo de boteco, nem a fofoca. Em Infodefensa, no meu canal do YouTube, no nosso site, espelho do nosso canal no YouTube, Caiafa Master, você tem informação de qualidade, você tem um mundo real. Aqui nós entrevistamos os atores, vamos nos lugares onde as coisas estão acontecendo, nós entramos no blindado, nós voamos na aeronave, nós navegamos no navio, mergulhamos com o submarino, damos tiro com arma anticarro e destruímos T-72 para ver a torre dele entrando em órbita, antes disso virar moda na Ucrânia, né? Aqui é o mundo real. Não é igual a outros canais e outras coisas que tem no YouTube aí, que é só falando mentira, maluquice, coisa que não existe, wishful things, uma coisa que parece demência. Né? Então, a demência fica lá, para quem quer ficar com os dementes. Quem quiser o mundo real, quem quiser informação de qualidade,
cola com a gente aqui, que a informação de qualidade é certa. Termino a minha fala dizendo para os senhores o seguinte: amanhã eu vou estar na cidade mais tecnológica do Brasil, São José dos Campos, e vou deixar aqui no finalzinho uma curiosidade para os senhores. Os senhores já ouviram falar de mísseis balísticos de alcance intermediário? Boa tarde. Já, alguma coisa. Verdade, alguma coisinha. Vou ver, vou assistir. Aí quando for lançar, dá um toque. Manda pra gente aí a estreia que a gente vai assistir e prestigiar o teu canal. Tá bom? Guarde Beleza? essa sigla, IRBM. R? IRBM. IRBM. Intermediate Range Ballistical Missile. IRBM. Legal. Guarda essa. Muita gente vai ficar assim, hã? Show. Legal. Cara, grande abraço. Imars, seus dias estão contados, Imars. De nós. Grande abraço. Abraço, Legal. galera. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, abraço.